se for o caso de ele ter que jogar a partir de sábado, acho que vai ter também uma história bonita aqui no clube. E sobre o Jorge, ainda não foi comunicado oficialmente, até porque ele esteve na academia fazendo o regenerativo, e acredito que agora devo ter alguma oposição. Até agora, mas oficialmente ainda não foi comunicado. Hoje foi um dia de muitas notícias envolvendo o Flamengo. A gente acordou com a informação de que o vice-presidente de futebol, o Fábio Godin, tinha sido preso na Operação Lava Jato. A gente sabe que é algo de cunho pessoal, mas sabe também o que toda a diretoria do Flamengo vem fazendo. E aí a gente chegou a entrar nessa discussão. De certa maneira, você acredita que isso possa respingar alguma coisa no nome do Flamengo e no que o Flamengo é falado aqui do portão para fora? Olha, sinceramente, não é uma pergunta fácil de responder. Como você falou, problemas particulares. Eu acho que a gente não tem nenhum direito de ficar fazendo nenhum tipo de comentário. O Flávio, como vice-presidente, tem cumprido toda a sua pasta de forma muito efetiva. E conosco aqui sempre foi uma pessoa de muita presença e de muita participação. Esperar o desdobramento aí e espero que isso também não interfira no nosso planejamento de nenhuma forma e que a gente possa, sábado, estrear na temporada oficialmente fazendo um bom jogo. Só isso que a gente espera e que a gente pode fazer como comentário nesse momento. Zé, o que você pode falar sobre o Rômulo, né? Você teve a oportunidade ontem, participou normalmente do jogo-treino. A ideia mesmo, quer dizer, começar com o Rômulo para essa partida, ou de repente até mesmo guardar um pouquinho ele, entrar no decorrer. O que você imagina para o Rômulo? Na verdade, é um atleta que se apresentou já numa condição física boa. Optamos em não levá-los à Goiânia porque havia ainda etapas a cumprir na preparação. Conseguimos ontem fazer com que ele jogasse os 25 minutos prováveis. Como também está um pouco pesado pela preparação, sentiu um pouquinho. A gente vai avaliar mais no treino de amanhã, lá em Natal, e definir a escalação dele, mas sem dúvida alguma a ideia é aproveitá-lo na partida. Zé, bom dia. Queria que você falasse um pouco do Boa Vista, projetasse essa estreia, que vai ser um adversário difícil, com o João Santana, muitos jogadores experientes, e o que foi bom na pré-temporada, que deu para aproveitar nesses 2 testes que vocês fizeram. Bem, na verdade, o Boa Vista considero das equipes, tirando as 4 grandes, né? As 4 equipes da capitais grandes, talvez a equipe com maior peso hoje pelos nomes que lá estão, né? Além do professor João Santana, que é um super vencedor na função de treinador, tem uma comissão técnica extremamente experiente, com o Melo como preparador físico, e atletas que passaram em grandes clubes, né? Inúmeros atletas, né? Felipe, Rafael, goleiro, Maicon, Tiaguinho, Pedro Botelho, Antônio Carlos, Renato Silva, Eric Flores, Thiago Amaral, Leandrão, entre outros. São jogadores que a gente sabe que colocarão o Flamengo também em situação de difícil, né? Por estarem também há bastante tempo trabalhando já. A gente colheu informações de 2 amistosos que eles fizeram na semana passada, venceram o Friburguense 2-0, e também a equipe da Juventus, daqui da Série C do Rio, se eu não me engano, por 6 ou 5-0. Então, assim, uma equipe que a gente sabe que vai ter que jogar muita bola para derrotá-lo. Se eu não me engano, são 2 anos que o Flamengo joga com Boa Vista e tem dificuldade, se eu não me engano, 2 empates. E como se trata de um início de temporada, fora as condições desse início, que a gente sabe que é sempre um pouquinho mais travado, essa boa equipe que eles têm. Acredito que vai ser um bom jogo, mas o Flamengo está preparado. As duas partidas que nós fizemos na pré-temporada serviram e muito para a gente, porque são partidas que a gente começa a dar um pouquinho mais de campo aberto para eles e pegando o ritmo de jogo. Nós oficialmente, essa primeira etapa da pré-temporada terminamos ontem, né? A menor preocupação que nós tínhamos era com o resultado prático de jogos, treinos e amistosos. Tenho certeza que a partir de agora a gente vai
voltar ao ritmo que tínhamos no ano passado e vamos fazer uma grande temporada. Zé, queria que você falasse, você já falou algumas vezes do Rolando Berio, mas ele ficou muito em destaque ontem no jogo, todo mundo de olho nele, e parece que essa confirmação está cada vez mais próxima. Então, o que você pensa sobre o jogador, o que você já sabe sobre ele e o quanto que ele pode agregar para esse time do Flamengo? Olha, como não é uma situação confirmada ainda, eu vou falar apenas sobre hipótese. E a hipótese que eu vi, que a gente tem não só ele, como vários jogadores catalogados aqui no Flamengo, né, em várias posições, em todas as posições. Ele é um atleta que tem uma facilidade de jogar pelo lado do campo, mas também joga de forma centralizada, muito potente, né? Um atleta que faz bastante gol também. Ano passado ele jogou mais jogos que o Borja, mas fez o mesmo número de gols na temporada que o Borja. Então, no campeonato, na temporada, né? Então, um atleta que se vier vai ser importante para o nosso plantel, mas também a gente tem que esperar aí, porque uma contratação como essa não é tão simples, são vários detalhes, e a gente não pode ficar contando com o atleta antes de, nem ele nem ninguém, antes da gente ter uma confirmação oficial. Zé, mas ontem, vendo ele atuar para a seleção colombiana, já deu aquele gostinho da importância que ele vai ter para o Flamengo, realmente acertando, até pelas características dele, por ser um atacante versátil, como você mesmo agora falou. Já deu para observar e ter essa ansiedade de contar com esse jogador? O futebol hoje, ele, dentre os aspectos que fazem parte do jogo atual, a velocidade é um dos tão importantes, né? Então, é um jogador que alia velocidade com boa técnica e, com certeza, é um atleta que pode, assim como brilhou aí, vem brilhando no Atlético Nacional, também pode, caso seja confirmada a contratação dele, pode também ter sucesso aqui. Vai depender de esses detalhezinhos aí que dizem que estão faltando, mas, a princípio, a gente só pode falar um pouquinho mais e contar com ele quando for oficialmente informado dessa contratação. Agora, Zé, sobre essa questão do Jorge, claro que não está confirmado ainda, mas eu queria que você falasse realmente, se ele deixar o Flamengo, qual é a perda que o Flamengo tem? É um jogador que era importante no teu esquema, jogador que fez uma ótima temporada no ano passado no Campeonato Brasileiro. Em que ponto o Flamengo perde se realmente você perder esse jogador com quem você, a princípio, conta imediatamente para o lateral esquerdo? Olha, é uma perda técnica grande, né? Um atleta que está aqui no clube desde da categoria infantil, conhece muito bem o clube, sabe jogar com a pressão contra, a favor. Então, além disso, é um atleta que está em franco desenvolvimento. A gente vem trabalhando muito ali as questões da recomposição e da composição defensiva, porque ofensivamente ele tem qualidade suficiente para resolver os problemas do jogo, e com certeza com a experiência que ele vai adquirindo, ele vai melhorando ainda essa capacidade ofensiva. Então ali eu acho que ele precisa evoluir realmente ali nas questões da recomposição, da composição defensiva, mas um atleta que eu vejo um potencial gigantesco para ele continuar uma carreira de sucesso e futuramente fazer parte de uma seleção brasileira principal. Oi, Zé, bom dia. Me desculpa, nós chegamos um pouquinho depois. Desculpa, talvez eu repita alguma pergunta que já tenham te feito. Com relação à prisão do Godinho hoje, o quanto isso afeta os bastidores do clube e o departamento de futebol, mais diretamente? Como eu falei aqui, a gente tem um problema de cunho particular, que é difícil fazer qualquer tipo de comentário. O Flávio, durante o período que está aqui com a gente, sempre todo se fez sempre muito presente ao grupo, e realmente é uma situação que nos foge um pouquinho o controle na questão dos comentários. Eu espero que se resolva logo e que isso não atrapalhe a nossa estreia na temporada, porque fizemos uma pré-temporada dentro daquilo que a gente planejou, e agora com a queda do volume de trabalho para a estreia, a gente espera que a gente faça uma partida de estreia boa. Mas em relação ao Flávio, realmente é difícil de fazer um comentário mais profundo,
por se tratar de um problema extra-futebol. Esse é um ano que o Flamengo começou já, quando começou a trabalhar, muito confiante, pensando em Libertadores, com sonhos grandes, mas às vésperas de vocês, de fato, entrarem em campo para o início da temporada, os acontecimentos não são tão bons, né? Tem a prisão do vice do clube, teve a derrota ontem, na verdade, os 2 jogos que vocês fizeram, amistoso e jogo-treino, foram com derrota. Agora tem a saída do Jorge, que do ponto de vista financeiro talvez seja bacana, mas o futebol perde um pouco. E daí, enfim, como é que vocês entram em campo sábado com a mesma confiança, um pouco baqueados? Como é que, de fato, como é que o Flamengo entra emocionalmente para a temporada de 2017? Olha, baqueados eu acho que não, porque a gente sabe que numa pré-temporada esses percalços acontecem. A gente não faz uma preparação em pré-temporada para ganhar pré-temporada. A gente está pensando num campeonato longo, numa temporada longa, onde a gente vai ser submetido a grandes esforços e toda a preparação tem sido feita para isso, né? Ontem acabou oficialmente essa primeira parte da pré-temporada, onde os trabalhos foram muito pesados realmente. Não justifica resultado, mas eu acho que isso aí passa a ser um problema secundário para a gente. O mais importante nesse tipo de acontecimento, tanto lá em Goiânia como aqui, foi a gente tirar conclusões, editar os pontos fortes, editar também aonde a gente errou, passar os jogadores e a gente ir corrigindo isso. Não está preocupado. Ontem a gente teve, num primeiro período no jogo, muitas opções, muitas oportunidades de gol, infelizmente não fizemos. No segundo tempo, a gente teve garoto de 16, 17 anos jogando, a perspectiva era realmente dar apenas o volume de jogo e no segundo momento a gente poder também observar os meninos da equipe sub-20 que tiveram uma boa participação da Copinha. Então a preocupação ela não passa por aí. Tenho certeza que a gente vai fazer uma temporada forte, uma temporada boa, e isso é que nos move em relação à certeza de ter a convicção. Mais importante que nós, comissão técnica, direção e jogadores, temos convicção, e quando a gente tem convicção do que a gente está fazendo, a gente pode fazer alguns pequenos ajustes, mas a gente tem a certeza que a coisa vai dar certo, uma hora vai dar certo. E quando também acontecem as vitórias, a convicção nos faz com que a gente não seja extremamente animados, né, e não fique muito bobo com a vitória, ou muito prosa com o resultado, e também quando a gente não tem um resultado ruim, tem um insucesso, a gente também não fique achando que aquilo ali é o final do mundo. Então, esse é o meu pensamento. A nossa pré-temporada foi feita de maneira mais planejada possível, e agora a gente espera que os resultados comecem a aparecer também. Zé, te peço desculpa pela repetição aqui, a gente acabou de entrar ao vivo no Bom Dia Fox, vou ter que te perguntar mais uma vez do Jorge, se você já conhece o Trauco suficientemente bem para ter certeza de que ele vai ser o titular da posição e como que você vai trabalhar com ele, se muda alguma coisa no teu esquema e o tamanho da perda. Bom, a perda ela é grande, sem dúvida alguma, um jogador talentoso como o Jorge, e com a identificação que ele tem com o clube, logicamente que a saída dele, se acontecer, até porque eu não fui informado oficialmente ainda, se acontecer, a gente tem realmente uma perda técnica, mas a gente sabe que isso é normal, né? Nos grandes clubes, ainda mais para os jovens atletas, a concorrência ela é muito grande, e normalmente quando chega uma proposta dessa, financeiramente para o clube também é bastante interessante. O Miguel tem 10 dias conosco aqui, é natural também que sinta um pouco a adaptação, mas tem se mostrado um atleta bastante participativo, com muita vontade e interesse em entrar logo em condição. Tem algumas características parecidas com o Jorge, mas basicamente com os jogos a gente vai conhecendo melhor ele conhecendo melhor a maneira da gente jogar. Tem uma preocupação não só com ele, mas com os atletas novos, né, para que eles possam compreender e se entender dentro de como a gente joga, e como são, tanto ele e Rômulo, são jogadores inteligentes, aí eu acredito que essa diferença seja minimizada. Está se falando em mais de 20 milhões de reais, se isso for confirmado, é a maior venda da história do Flamengo de um jogador, e isso pode querer dizer dinheiro para comprar os reforços que você precisa lá na frente. Dá para olhar por um lado positivo essa história, pensar na vinda efetiva de Berrio, de Vargas? Olha, pensando de uma maneira macro, né, a gente tem um clube se reestruturando da forma como se vem sendo feito aqui no clube, no Flamengo.
atletas, não só na categoria profissional, como nas categorias menores, sendo convocados para as seleções nacionais. Hoje são 3 na categoria sub-20, 4 na categoria sub-17. Agora uma venda, se acontecer nesse valor, que eu também não tenho noção se é isso mesmo, eu acho que isso passa a ser até um objetivo que o clube acaba alcançando pelo trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo desses anos. A gente fica feliz por essas conquistas que o clube vem tendo e agora, eu acho que para a gente comemorar ainda mais, falta a gente aqui no profissional começar a vencer, conquistar títulos, que a torcida é isso que pede, é isso que quer e é isso que a gente quer também, para que a gente possa celebrar um trabalho que está sendo feito com excelência nas categorias de base do clube e aqui no profissional também. Então, são dados que deixam a gente feliz, um pouco orgulhoso, até um pouco envaidecido, e sabendo que isso é uma divisão de tarefas muito grande aqui no clube, uma programação que está sendo feita há bastante tempo e que começa a dar resultado. Se realmente acontecer, torcer para que o Jorge seja feliz para onde ele for e que a gente continue trabalhando para poder seguir no nosso trabalho aqui, apresentando resultados e não só individuais, como tem sendo esses atletas aí que estão sendo convocados, como coletivo também. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia. Com essa saída do Jorge, queria saber se já passou pela sua cabeça uma questão de substituto, se o Flamengo vai no mercado buscar mais um lateral, ou se o Everton, que foi campeão brasileiro nessa posição, pode ser testado daqui para frente. Quero deixar claro que eu não fui comunicado ainda, eu estou matutando aqui com vocês fazendo essas perguntas dele aqui. Tem o Everton, né? Tem o Pará, que já jogou na lateral esquerda também. A gente tem a nossa categoria de base, que em uma eventual necessidade pode ser utilizado. E, assim, mas são jogadores, são opções que eu não vejo problema algum. Hoje a gente vê aí no futebol atual, futebol europeu, vários atletas desempenhando dupla função, e eu acho que o Flamengo está muito atento em relação a isso, e se caso venha acontecer, a gente vai estudar o caso com calma, sem atropelo, como foi até agora todas as contratações do Flamengo, porque eu acho que a gente acabou da época da gente contratar por ansiedade ou por afã de ter apenas uma contratação. Então, o mais importante é a gente ter isso programado, ter isso mapeado. O Flamengo também tem um setor que faz isso muito bem. Com certeza teremos uma análise de vários nomes, e se acharmos que é necessário trazer, a gente vai trazer. Isso é uma definição que não é feita só por mim, logicamente que é uma opinião que tem, como treinador, tem uma opinião muito pesada, mas é dividido com toda a comissão técnica, com direção e também com a presidência. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Boa tarde. Nada, que isso. A gente toma um cara boa aí, tá tudo certo. Carabal.